Peço a sua atenção, porque a gente vai voltar a tocar num assunto muito urgente aqui no Rio Grande do Sul. Há mais de 4 anos ele é urgente. Já teve picos, já teve casos graves, crônicos, a superlotação das cadeias gaúchas. Pois o Estado propôs uma audiência com juízes das varas criminais para tentar discutir, debater o cumprimento da liminar que determina a retirada de presos de viaturas e também das delegacias de polícia de pronto atendimento. O prazo de 24 horas para encaminhar esses homens, esses presos que estão nas viaturas para casas prisionais ou outras alternativas, venceu às 10 da manhã de hoje. O Glauco Pazza fez esse giro nas DPPAs e a gente atualiza agora a situação do caos da superlotação do sistema carcerário. Reportagem na tela. No Palácio da Polícia, viaturas e policiais que não fazem ronda. 3 estão vigiando 4 presos por assalto e tráfico. Neste mesmo local, há poucos dias, 2 presos fugiram. Terceira delegacia, Zona Norte de Porto Alegre. 7 presos em viaturas. A maioria por tráfico e roubo a carros. Por falar em carros, do outro lado da rua, clientes de uma oficina têm medo. Aí tu pega e bota o policial aqui, de repente pega um vadio desse dos mais perigosos, passa aí, metralha aí, mata o soldado da Brigada Militar. 6 policiais faziam a guarda. Um radinho a pilha ajuda a passar o tempo. Tempo que demora para passar também em Novo Hamburgo. Logo ali atrás fica a Câmara de Vereadores. Este é um local de grande movimento, dá para ver pela quantidade de carros estacionados. E a poucos metros de distância, menos de 100, do outro lado da rua, fica a central de polícia e uma cadeia improvisada. Na garagem, 2 policiais e um homem preso por estupro e receptação de drogas. Não tem como não chamar a atenção de quem passa pela rua. O senhor, quando olha assim, o que sente? Pena. A conta não fecha. Faltam 13 mil vagas nos presídios. A Justiça determinou que estes presos fossem removidos. Primeiro, os que estão em viaturas. Depois, os que estão nas delegacias. Mas o Estado quer conciliar a necessidade com as possibilidades. Por isso, pediu uma audiência com o Judiciário. Nós temos que fazer o seguinte: abre uma vaga, alguém é liberado provisoriamente, abre-se uma vaga e o primeiro daqueles que estão na viatura é encaminhado para lá, desde que ele seja daquela vara de execuções e que seja ou preso provisório ou com condenação definitiva. Conforme a situação, ele vai para um presídio para outro. Abriu vaga, a SUSEP de imediato encaminha. Enquanto isso, casos como o do João são comuns. Preso por assalto, está há 5 dias na viatura, de onde só saiu para ir ao banheiro. Olha, nós tentamos durante toda a manhã, um representante do Poder Executivo aqui, alguém da SUSEP, da Secretaria Penitenciária, da própria Secretaria de Segurança, mas todas as assessorias disseram que os representantes estavam aí envolvidos com essa situação para tentar superar esse impasse junto à Justiça. Eu volto a falar com o Glauco Pazza da redação. Glauco, essa conta não fecha, né? Faltam 13 mil vagas, não tem como fazer milagre. O Judiciário pressiona, provocado pela Defensoria Pública. Afinal de contas, o Estado não está cumprindo, com o direito dos presos, porque o preso também tem direito, precisa ser respeitado. Ele deve ser punido pelos crimes, mas de uma forma correta, num local adequado. O que as assessorias, qual é a posição do governo agora para que a gente possa avançar nesse caso, Glauco? Olha, Chamari, dá para ver que a gente está entre 2 mundos, o ideal e o real, né? O ideal, que é cumprir, a decisão judicial se cumpre, mas o real indica que existe uma série de dificuldades. A gente tem algumas posições, por exemplo, o do Tribunal de Justiça. Caso o Estado não cumpra a determinação, a autora da ação, ou seja, a Defensoria Pública, tem que informar a desembargadora e pedir providência. A partir disso, então, vai ser tomada uma decisão. A Justiça vai ver o que vai ser feito, afinal de contas, se não for cumprida a decisão, qual vai ser a consequência. Não há data marcada ainda para essa reunião de conciliação, mas é muito provável que ela só aconteça na semana que vem. A SUSEP está fazendo um balanço de quais vagas podem ser liberadas em presídios em todo o estado. Isso para fazer a remoção dos presos. Mas ainda também não há definição de onde vão ser encaminhados esses detentos. Tudo depende desse balanço, desse estudo amplo e criterioso
que está sendo feito. Alguma coisa pode ser definida já no começo da tarde, mas também não existe essa certeza. O governo do estado deve pedir mais prazo. Procuradoria-Geral deve fazer esse pedido, pedindo aí um pouco mais de prazo para tentar pelo menos se adequar a essa decisão da Justiça que está difícil de cumprir. E por enquanto o que a gente vê são as mesmas imagens de ontem, de anteontem, da semana passada, do mês passado, infelizmente. Desde 2015, Glauco. Eu lembro das primeiras vezes em que as nossas equipes de reportagem aqui do SBT registraram esse fenômeno que surgiu no primeiro ano do governo Sartori. Inclusive até policiais militares à época, logo no início, alguns deles, primeiro batalhão aqui de Porto Alegre, receberam uma punição administrativa porque algemaram um daqueles homens numa lixeira em frente ao Palácio da Polícia. Você lembra disso, né? Foram reprimidos, enfim. Agora, depois daquilo ali, só piorou. Presos que acabaram destruindo delegacias de polícia da região metropolitana, as próprias viaturas, aquela imagem emblemática de um ônibus dentro do Palácio da Polícia, um ônibus da Brigada, um micro-ônibus, sendo completamente destruído pelos presos revoltados com aquela situação. E um detalhe, Chamari. Diga. Hoje, para piorar a situação, choveu. Então, os policiais, por exemplo, que estavam em frente ao Palácio da Polícia, foram para dentro das viaturas. E aí fica aquela situação, ou fica dentro das viaturas junto com os presos, ou fica dentro das viaturas separado dos presos. E a gente sabe o que aconteceu há poucos dias, né? Inclusive presos conseguiram escapar tivemos de frente do Palácio da Polícia. Escaparam, não tivemos ainda, Glauco. Aí as imagens que eu acabei de citar, de relembrar, isso aí é outubro de 2016, a revolta desses presos aí, né? Porque estão em condições subhumanas, né? Demonstrando a insatisfação. Agora, realmente, a juíza ontem deu uma pista de algo que pode ajudar a solucionar isso. 500 presos que já deveriam ir para o regime semiaberto e ainda estão no regime fechado. São 500 vagas do regime fechado, né? É preciso um empenho aí do Ministério Público, da Defensoria e do próprio Judiciário, das varas de execuções criminais, para fazer a progressão de regime desses 500 presos. São 500 vagas que devem já ser cumpridas no semiaberto, que também está superlotado. Olha, só tem um jeito, Primeira coisa, o problema é tão crônico que se a gente não investir em educação, não vai fechar a fábrica de bandido. Agora, se não criar vaga, se não construir presídio, e presídios de pequeno porte, no máximo 500, 700 presos, construir um novo central para 5 mil pessoas, só vai dar subsídios para o crime organizado continuar dando as cartas aqui do lado de fora. A gente vai ao vivo agora falar com a Bruna Osterman, lá do Palácio Piratini. Bruna, como é que está a situação, Palácio da Polícia, melhor dizendo, como é que está a situação aí dos presos? A situação se repete há vários dias, diminuiu o volume. Do início da manhã, onde o Glauco passou aí para agora, reduziu esse volume, Bruna? Boa tarde. Oi, Chamali, boa tarde. Eu só comecei a ouvir o jornal agora, então eu não sei quantos presos tinham quando o Glauco veio, até se tu quiser me dizer, mas nesse momento são 4 presos em viatura. A gente lembra que esse prazo, de 24 horas acabou encerrando por volta das 10 horas da manhã, portanto, a decisão judicial não foi cumprida pelo Estado. Aí temos aqui, então, 4 presos dentro dos carros, Tem um aqui que está do lado de fora com a algema ali, presa na porta. E aí, para fazer a custódia desses 4 presos, tem 3 policiais do 9º Batalhão em 3 caminhonetes da polícia. E essa é uma das grandes preocupações, da população, porque afinal de contas, além dos detidos ficarem aqui do lado de fora, tem policial que sai do policiamento ostensivo para cuidar deles, e aí já é desvio de função, é mais insegurança, gera essa reação em cadeia. O que está acontecendo por enquanto? A PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado, deve entrar com recurso, pretende entrar com recurso para pedir mais
tempo. 4 já é um número bem menor, né, do que o que a gente viu no final de semana, que chegou a 70 aí, quer dizer, em toda a região metropolitana, né? Mas até durante o final de semana, eu mesma estive aqui, eram bem mais, né? Chegou a 12, temos 4. Mas então esse problema ainda não foi solucionado, Chemali. A gente continua aqui para ir atualizando a situação, porque apesar de 2 horas ser bastante tempo para nós, né? Para a justiça é pouco tempo, então a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer. A justiça informou que aguarda algum tipo de providência da Defensoria Pública. Eu falei com o defensor, que foi o responsável pela ação, né, pelo habeas corpus coletivo. Ele disse que a Defensoria está avaliando o que vai fazer e se vai fazer alguma coisa. E por enquanto, então, a posição da PGE, do governo do estado, é que a PGE, a Procuradoria-Geral, vai entrar com recurso pedindo mais tempo. Bom, Bruna, obrigado pelas informações. Respondendo à própria pergunta dela, o cenário é o mesmo do início da manhã, quando o Glauco passou por lá. 4 esperando a transferência para as cadeias. Agora, se o Estado não responde, quem tem que responder a você que está nos acompanhando é a Justiça. É a Justiça. Vamos engrossar a pressão? Será que algum gestor da área de segurança pública vai ser responsabilizado criminalmente? Porque já é a segunda vez que uma determinação judicial, um habeas corpus coletivo não é cumprido pelo Estado. Em 2017 foi a mesma coisa, em março de 2017 a mesma coisa. E agora, em 2019, maio de 2019, o mesmo descumprimento se repete. Enquanto a gente espera um posicionamento do governo do estado, a gente também aguarda uma posição do Tribunal de Justiça e da Defensoria Pública, que foi quem fez a provocação. Será que essa pressão vai aumentar? Vai dar tempo de discutir essa problemática e encontrar uma outra solução? Em seguida, a gente vai acompanhar durante todo o dia, se não der tempo hoje ainda no SBT Rio Grande, no SBT Rio Grande segunda edição com o Felipe Vieira, com certeza nós teremos essas respostas.